Olá, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande novamente estarmos aqui juntos para meditarmos na Palavra de Deus, estudarmos os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esses ensinamentos maravilhosos que nos ensina a sermos vencedores na vida. Nós precisamos estar sempre atentos porque nós ganhamos a vida passando aqui pela face da terra, nascemos, crescemos, desenvolvemos, fazemos tantas coisas maravilhosas, mas um dia nós temos que ir embora e é exatamente esse ponto fundamental que Jesus se preocupa conosco para que nós possamos ir embora de uma maneira vitoriosa, vencendo a morte e recuperando a nossa vida para sempre, conforme Ele sempre promete. Quem crê em mim tem a vida eterna. E essa é a maior de todas as bênçãos que nós podemos alcançar e nós não podemos desprezar, porque a vida eterna é realmente algo maravilhoso. Se a vida aqui na face da terra já é uma vida prazerosa, já é uma vida realmente cheia de bênçãos, imagina então a vida eterna, onde o reino de Deus está estruturado de forma muito mais esplendorosa do que o nosso planeta aqui. Por isso, então, nós devemos estar sempre mostrando interesse em alcançarmos essa vitória, em alcançarmos o dom da vida eterna, porque nós agradamos assim aquele que é a vida, aquele que realmente nos concede, é o doador da vida, e nós temos que agradá-lo, conforme Jesus sempre dizia: eu faço tudo que agrada ao meu Pai. E nós temos que aprender com ele também a estarmos vivendo uma vida que realmente agrada a Deus, e agradando a Deus, fazendo as coisas conforme Ele determina, conforme Ele orienta, porque Ele é o que tem o domínio no reino, e é Ele que então coloca as regras que nós devemos seguir para nós podermos desfrutar das infinitas bênçãos que Ele tem, lembrando sempre que Deus é bom, Ele é boníssimo, generoso, é um Deus realmente que está pronto a dividir tudo que Ele tem conosco, e nós não podemos perder essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede através de Jesus Cristo, que resolveu o grande problema que nos separa de Deus, que é o problema do pecado. O pecado é uma enfermidade que está na alma do ser humano, que precisa ser eliminada antes de nós partirmos daqui para a eternidade. É nesse sentido que Jesus, então, está sempre nos instruindo, e quero compartilhar com você hoje os ensinamentos de Jesus aqui através do seu evangelho escrito por Lucas, no capítulo 19, do versículo 45 até o versículo 48, diz assim: Jesus, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Então veja aqui, meu amigo, minha amiga, Jesus entrando ali no templo, ele ficou revoltado porque o templo estava sendo utilizado de maneira incorreta. O templo, que era para estar trabalhando e instruindo o povo no caminho de Deus, orientando a palavra de Deus, estava sendo utilizado ali de forma errônea, conforme Jesus está dizendo aqui. Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. E veja que acusação gravíssima que Jesus fez ali dentro daquele templo, e por isso então ele entrou ali no templo, expulsou todos os que estavam ali vendendo, fazendo da casa de Deus uma casa de comércio, e porque ele fez essa correção, então havia um ódio muito grande naqueles que estavam dirigindo o templo, os sacerdotes e os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, porque todos eles estavam ali utilizando o templo para estar ganhando recursos financeiros. E assim eles procuravam eliminá-lo. Eles não sabiam como eles podiam fazer isso, né? Porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Jesus ensinando, ele realmente atraía a atenção do povo porque ele ensinava com autoridade. Jesus sabia o que ele estava falando e o povo então ficava de forma atenta a
tudo aquilo que ele ensinava. E Jesus, então, sabendo que aqueles homens estavam procurando eliminá-lo, lá no 17, 18 do capítulo seguinte, Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. E todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então veja que Jesus, sabendo da intenção daqueles homens de eliminá-lo, de realmente tirar a vida dele, ele se dirige para eles fazendo essa pergunta, né? Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Jesus está se referindo aqui a uma profecia feita pelo rei Davi lá no Salmo 118, versículo 21 e 22. Salmo esse que Davi escreveu 1000 anos antes de Jesus. Davi aqui, então, ele já está profetizando que o Messias, que o Filho de Deus, aquele que viria nos salvar, ele viria morrer por nós, ele seria realmente eliminado, ele seria morto. Por isso, então, lá no Salmo 118, Davi diz assim, versículos 21 e 22, render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E aqui então, Jesus fazendo essa pergunta para os sacerdotes, eles deveriam compreender. Era uma profecia que já estava feita por Davi há cerca de 1000 anos, que o Filho de Deus, o Messias, ele seria rejeitado e se tornaria a principal pedra angular. A pedra angular, todos nós sabemos, é a pedra principal que sustenta um edifício. Então Jesus está falando aqui de uma forma parabólica, que ele vai fazer um trabalho do qual ele vai se tornar o principal personagem. E qual é esse trabalho que ele vai fazer? É aquilo que ele disse ali para Pedro: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja que esse é o trabalho que Jesus ele estava realizando. Edificaria a minha igreja. A igreja de Jesus, ela é construída por pedras humanas. Jesus está falando aqui que a igreja dele é constituída por pessoas. E é nesse sentido, então, que ele vai edificar a sua igreja sobre a rocha que é ele mesmo. Conforme a palavra de Deus diz que Jesus é a rocha dos séculos. E a igreja de Jesus vai ser construída sobre os seus ensinamentos, sobre a obra que ele está realizando. Jesus abriu mão da sua glória ali no céu, desceu aqui entre nós e veio aqui fazer a grande obra que é libertar as pessoas do poder do pecado. E ao libertar as pessoas do poder do pecado, então essas pessoas que vão crendo nele, obedecendo ele, reconhecendo ele como o Filho de Deus, o Messias, essas pessoas vão então sendo salvas, vão sendo perdoadas dos seus pecados, porque essas pessoas vão reconhecendo a sua situação diante de Deus como pecadores e que carecem de arrependimento, conforme a pregação do Evangelho de Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então as pessoas vão se arrependendo. Esse arrependimento é um arrependimento sincero, quando a pessoa reconhece os seus erros, seus pecados cometidos e gostariam de corrigi-los, mas como não há possibilidade de voltar no tempo para fazer tudo de forma diferente, então aqui é que Jesus entra para resolver esse problema para nós, porque quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, ela então crê na grande obra que Jesus realizou ali na cruz do Calvário, que é a obra principal, que ele morreu em nosso lugar, sofrendo a punição dos nossos pecados. E agora, quando a pessoa então tem essa intenção de verdadeiramente mudar de vida, de corrigir os seus erros, ela aceita Jesus como seu único e todo suficiente Senhor e Salvador, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque Jesus, ele é Deus e ele tem a possibilidade de voltar lá para o passado e apagar todos os nossos pecados, conforme diz João, primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, ele diz lá que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E assim, a pessoa então tem a sua vida regenerada, nascida de novo,
e essa pessoa então vai se tornar uma pedrinha na construção de Jesus sobre a rocha que ele é, e assim então vai sendo edificada a igreja de Jesus, que é constituída de pessoas regeneradas, de pessoas que realmente se arrependeram dos seus pecados, pediram perdão para Deus e creram na grande obra que Jesus realizou. Então Jesus é essa pedra angular, e que o apóstolo Pedro, ele mesmo prova para nós que Jesus é essa pedra, conforme ele ensinou ali em Atos capítulo 4, diz aqui assim no capítulo 4, falando eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades e anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse a autoridades do povo e anciãos. De uma forma resumida, então, vamos chegar no ponto principal, que Pedro fala assim: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ouvirem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Veja aqui então que o apóstolo Pedro, meu amigo, minha amiga, ele mesmo aqui declara de forma aberta que este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores. Os construtores aqui eram sacerdotes, aqueles que deveriam estar trabalhando no templo para ensinar a palavra de Deus, mas que ao invés de ensinar a palavra de Deus, estavam usando o templo como comércio, e então eles rejeitaram a Jesus Cristo, que se tornou a pedra angular, a principal pedra, aquela que realmente tem poder para dar ao homem o dom da vida eterna. Por isso que então Jesus disse assim: e todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que Jesus está querendo dizer aqui, meu amigo, que é Ele que tem o poder de nos dar a vida eterna. Todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Quer dizer, todo aquele que não se importar com o grande ato de amor que Ele praticou ali na cruz do Calvário por nós, não levar em consideração e cair sobre esta pedra, ficará em pedaços. Quer dizer, vai ser condenado. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então aqui o julgamento sobre aqueles que reconheceram que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, mas que o rejeitaram, como aqueles sumos sacerdotes e todos aqueles sacerdotes e aqueles homens principais do povo, que ao invés de reconhecerem que ele era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista apresentou para eles, e mesmo assim eles quiseram eliminá-lo e fizeram o trabalho de crucificação realmente, então esta pedra vai cair sobre eles e eles ficarão reduzidos a pó, quer dizer que a condenação será pior ainda. Por isso, então, meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo, a pedra angular, a principal pedra que sustenta a verdadeira igreja, que é formada por pessoas regeneradas por Jesus, por pessoas que realmente confiam nele e creem nele. Então, ele é quem tem o poder de nos dar a alegria da vitória sobre a morte, a alegria de vencermos nesta vida para podermos partir daqui para a eternidade com toda a segurança. Esta é a luta de Jesus, é a nossa luta para que você realmente reconheça que Jesus Cristo
é o Filho de Deus, ele é aquele que realmente edifica a igreja sobre ele, e todo aquele que crer em Jesus tem a alegria da salvação, porque à medida que vai recebendo Jesus, os nossos pecados são purificados, o Espírito Santo de Deus vem e confirma com o nosso espírito que já somos filhos de Deus e podemos então assim já desfrutar desta vida aqui na presença de Deus, em paz com Deus. Vivendo essa vida em paz com Deus, podemos partir daqui para a eternidade com toda a segurança, com o entendimento de que o reino de Deus faz parte da nossa vida. Que Deus abençoe você, que você tenha essa humildade de reconhecer Jesus como teu único e todo suficiente Senhor e Salvador. Seja abençoado e a sua vida seja para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Espero que você esteja inscrito aqui no nosso programa. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. Deixe aí o seu curtir, o seu comentário e também compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também tenham a alegria de encontrar o caminho da vida eterna em Cristo Jesus. Para você que já conhece bem a palavra de Deus, já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você esteja aqui nos ajudando a divulgar a palavra de Deus para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. Quanto mais pessoas regeneradas no nosso país, mais Deus governando o nosso país, e Deus governando, nós somos ricamente abençoados. Que Deus abençoe você. Espero encontrá-lo no próximo programa. Amém.